Está no ar mais um episódio do podcast Doses de Atipicidade. Sejam muito bem-vindos. Esse podcast foi criado com a intenção de trazer mais informação de qualidade para pessoas autistas e também neurodivergentes. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, especialista em autismo, TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Sou nutricionista há mais de 20 anos de atuação na área da nutrição e 5 anos dentro dos transtornos. Eu sou pioneira nessa área. E a ideia de criar esse podcast foi exatamente trazer mais qualidade para as famílias que têm uma criança ou um adulto atípico ou para o próprio paciente que tem interesse em saber um pouco mais sobre esse mundo que é o transtorno do espectro do autismo. Hoje nós estamos num episódio muito especial. Dia 1º de abril, amanhã, dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Na verdade, esse mês todo de abril é um mês de festas, de comemorações. É um mês que a gente usa para, de fato, trazer esse tema à tona. É um tema que precisa de discussão, que precisa de atenção. É um tema que tem muitas informações conflitantes. A ideia do podcast também é essa. Se vocês precisarem de conteúdo de qualidade, aqui vocês vão encontrar com toda certeza. E por esse episódio especial, eu trouxe uma convidada também muito especial. É a Tati Magalhães. A Tati é psicóloga e ela é especialista em avaliação no ABA aplicada aos autistas. E o tema hoje, gente, está super especial. Mitos e verdades sobre o diagnóstico na primeira infância, quando a gente fala em autismo. Tati, obrigada por ter aceitado o convite do Doses de Atipicidade. Você é muito bem-vinda aqui. E, por favor, se apresente para a audiência. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estou muito feliz em participar desse importantíssimo podcast que traz muita informação de qualidade para a comunidade atípica, mas também para a comunidade geral, porque a gente sabe que quanto mais informação, né, as pessoas tiverem, mais amparadas elas estarão no momento que elas precisarem. Bom, excelente. Como você me apresentou muito bem, eu sou Tatiana, sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo. Trabalho também com avaliação psicológica infantil, com o diagnóstico precoce e com as intervenções precoces. Tá, então vamos lá, gente. Como a Tati colocou, vou reforçar, o podcast não é só para famílias atípicas, né? Obviamente, a conscientização ela vem da população como um todo e nós precisamos disso. Então, por isso o mês de abril é tão importante para quem trabalha dentro do espectro do autismo, além de outros espectros também, além de outros transtornos. Então, é importante que a gente fale sobre todos, é importante que a gente traga esse processo de conscientização, porque só assim a gente vai ter mais acolhimento, mais respeito e mais formas de atender esse público de uma maneira adequada, como eles precisam e merecem. Então, hoje, como a gente vai falar sobre mitos e verdade, Tati, já trouxe a primeira pergunta. É muito cedo para diagnosticar o autismo em bebês ou em crianças pequenas? Existe uma idade de corte? Existe um momento melhor? O que é que você me diz sobre isso? Esse é um grande mito que nós temos, né, em relação à idade. Antigamente, muitos anos atrás, falava-se que a idade para diagnosticar era a partir dos 7 anos de idade. Isso já caiu por terra. Então, hoje nós temos o diagnóstico precoce, que proporciona a intervenção precoce. Então, hoje temos bebês, né, antes mesmo de completar 1 ano de vida, que já são diagnosticados. Crianças, 1, 2, 3 anos, porque quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, mais rapidamente a criança vai receber as intervenções necessárias para que o desenvolvimento dela aconteça de uma forma mais adequada. Perfeito. O bebê mais novinho que eu recebi na clínica, ele tinha 1 ano e 8 meses. Já faz bastante tempo, foi na pandemia. Tá comigo até hoje, já tá eu completando 6 aninhos, 6 para 7. E hoje eu tenho um típico, mas seletivo. Seletividade alimentar extrema numa criança típica de 1 ano e 8 meses. Sim. Então, mais um mito aí que a gente acaba quebrando de que a seletividade alimentar é exclusividade do autismo. Não é. Então, a gente pode abrir um quadro de seletividade no TDAH, em outros transtornos do neurodesenvolvimento, além do paciente típico que não tem nenhum diagnóstico. Exato. Então, a seletividade alimentar é um quadro e ele pode abrir em qualquer fase da vida, inclusive em adultos também. Exatamente. Então, quando a gente fala em crianças, né, os bebês, os menores, o que você observa mais? O que é mais importante? Sinais e sintomas para a mãe que está em casa, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. De repente, está observando a criança, o desenvolvimento dela está acontecendo, mas talvez não esteja ali dentro exatamente do esperado. A gente sabe que as crianças
tem um marco de desenvolvimento, né? E de forma geral, cada um tem seu tempo, mas os marcos precisam ser respeitados. Sim. Então, o que você traria de sinais e sintomas que a gente pode observar nessas crianças? Bom, a primeira coisa é ter um pediatra de confiança e levar essa criança nas consultas de rotina e acompanhar os marcos clássicos de desenvolvimento. Então, se a criança faz contato visual, se ela atende quando chamada pelo nome, se ela tem um sorriso social, né? O sorriso social é quando a mãe começa a brincar com a criança, a conversar com a criança, muitas vezes aquela linguagem tati-tati, né? Uma linguagem própria da mãe e do pai, e a criança ela responde. Observar o tônus muscular, muito importante, porque crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, elas têm um atraso de tônus, então ela demora a sustentar o pescoço, ela pode demorar a sentar, a engatinhar, observar se a criança vai pular alguma etapa. Então, sempre ficar de olho, né, naqueles marcos clássicos que o próprio pediatra vai acompanhando nas consultas de rotina. Mas, para além do pediatra, a gente sabe que a mãe, ela percebe, né? A mãe tem o feeling, a mãe conhece o filho, né? Todas as mães que eu entrevistei aqui, eu perguntei. Porque a ideia do podcast é a gente revezar, né? Vai uma semana um profissional da área, na outra semana mães atípicas. Inclusive, estou devendo as mães atípicas, mas vou trazer. Acho que os últimos 3 ou 4 episódios foram de profissionais. E toda mãe fala isso. Carla, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Sim. Nenhuma mãe chega na minha clínica para passar numa consulta comigo. Eu acordei, né, numa segunda-feira, não tô aqui tranquilamente, não tenho nada para fazer, vou levar meu filho no psicólogo. Sim, já vem com uma desconfiança. A mãe, né? ela já traz uma desconfiança, então ela já começa a perceber. Então, um bebê que chora muito, um bebê que demanda muito, que precisa de muito colo, de muito toque, ou um bebê que não tolera toque, né? Que não aceita, exatamente. Que quando vai ser ninado, ele não aceita esse contato físico. Então, é observar se aquilo que você está identificando no seu bebê, ele está dentro de uma zona de conforto também para você, né? Perfeito. Eu sei que muitas famílias não têm esse olhar clínico que a gente tem. Mas a mãe, ela sente que tem alguma coisa que está fora, né? Que é alguma coisa que não está acontecendo da maneira que deveria acontecer. Então, mães, recado para vocês. A gente fala muito mãe, mas é mãe e pai, né? É família de forma geral. A gente aqui, de forma alguma, quer trazer uma sobrecarga para a mãe para além do que já tem, né? A gente não busca culpados, nem tampouco traz sobrecarga. Mas não negligencie o seu sexto sentido. Não negligencie esse olhar de você parar e falar, será que tem? Será que não tem? Será que tem alguma coisa diferente? Será que tem alguma coisa que não está dentro do esperado? Investigue, porque o tempo é precioso. Inclusive, já entrando na próxima, que a gente fala muito que quanto antes diagnosticar, melhor. Por quê? Justamente para proporcionar para a criança o acesso às terapias, né? Uma criança que tem um atraso global do desenvolvimento, então, o autismo ele é um atraso global no desenvolvimento. O que é esse atraso global? É uma criança que vai ter atraso na área da comunicação e da linguagem, ela vai ter atraso na parte da interação social, vai ter atraso de tônus muscular, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, muitas vezes déficits cognitivo ou nas funções executivas, memória, atenção. Então, as terapias, elas proporcionam de uma maneira estruturada que a criança aprenda aquilo que ela não está aprendendo de forma natural. Adequada. Né? De forma adequada. Dentro do esperado, vamos colocar assim. Exatamente. Então, a criança está em contato ali com o ambiente, que é a família, muitas vezes na escolinha, né? Então, já entra na escola também já nos anos iniciais, e aí essa criança não está se desenvolvendo como deveria estar. Tem alguma coisa que não está rodando bem ali, né? Exatamente. Então, o acesso às intervenções precoces, a essas terapias, porque aí a gente vai englobar psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia, ecoterapia. A gente tem diversas terapias. Nutricionista para trabalhar a questão da seletividade, das vitaminas, né? Fazer o acompanhamento nutricional da criança. Então, quanto antes é o mais adequado, né? Então, o diagnóstico precoce, ele proporciona as intervenções precoces. Então, vamos imaginar que uma criança que recebeu o diagnóstico com 1 ano e recebe uma carga grande, né? Uma carga alta, 10, 20 horas semanais de terapia. Aos 6 anos, ela vai ter um desenvolvimento.
Uma criança que Sim. recebeu o diagnóstico aos 6, 7 anos Tem outro nível de tem desenvolvimento. outro nível de desenvolvimento. E o quão é importante, né, esse olhar da mãe logo no início e levar em profissionais que sejam especialistas. Já vou falar sobre isso mais uma vez. Procurem profissionais que sejam especialistas na área. Por isso eu tenho tanto cuidado de escolher os profissionais que estão aqui. Todos os que passam aqui dentro do Dose de Atipicidade foram cuidadosamente escolhidos. São pessoas que têm a mesma linha de atuação que a minha. São pessoas que são especialistas na área, no tema. Então é importante que você, pai e mãe que está nos assistindo, procure um bom profissional. É um profissional da área, um profissional que seja gabaritado para fazer o atendimento adequado do seu filho. Já vi muitos profissionais que não têm qualificação, seguindo com a conduta e seguindo com o atendimento de crianças. Sim. E aí não funciona, e a mãe está sem saber se ela está fazendo errado, se a criança realmente não vai desenvolver ou desempenhar aquela determinada habilidade. E quando a gente vai ver no final da história, é um profissional que não tinha essa qualificação para conduzir esse atendimento, né? Isso é muito importante porque nem todo profissional é especialista em autismo. Sim. Então, quando a gente pensa em psicólogo, né, a psicologia, formou em psicologia. Tá apto para atender. Não está apto, né? O curso ele é generalista. Quando a gente se forma, a gente cada um vai trilhar um caminho específico, né? E esse caminho, ele é crucial para que a gente tenha capacidade técnica de atender determinados públicos. Então, eu atendo o público neurodivergente. Perfeito. Eu faço avaliação, então eu recebo uma criança que muitas vezes já sou por outras avaliações e eu vejo avaliações erradas, tanto na estrutura quanto no procedimento, Um copia né? e cola ali, né? De Muito- laudo. E muitas vezes uma aplicação errada dos instrumentos, né? Perfeito. De testes, de escalas. E aí aquele resultado que dá ou inconclusivo, né? Uma avaliação ela nunca pode ser inconclusiva, ela tem que ter uma conclusão. Sim. Ou é ou não é, ou tem ou não tem. Ou se né? não foi possível finalizar ainda a avaliação, você segue na investigação. Exatamente, e sinaliza isso, né? Então, assim, documentos escritos de forma errada. Então, a gente realmente tem Infelizmente, né? que saber qual é a nossa área. Por exemplo, eu não trabalho na área organizacional. Né? Eu não trabalho com empresas, eu trabalho na área clínica. Então, se chega alguém para mim e fala, Tati, você pode fazer um diagnóstico aqui na empresa? Não, eu não posso, porque não é a minha área. Então, o profissional também tem que ter essa humildade de Sim. sinalizar o que ele é capaz e o que ele não é capaz de fazer, né? Porque a família, ela não tem essa percepção, ela não sabe. Então, ela leva no psicólogo querendo uma resposta. Mas nem sempre aquele profissional é o mais adequado. Então, isso é muito sério. E você falou sobre a questão da faculdade de ser generalista. Na nutrição acontece do mesmo jeito. Ah, o nutricionista, qualquer nutricionista atende o transtorno do espectro do autismo? Não, claro que não. Por isso que a gente tem as especializações, a gente tem as áreas de atuação. Eu tenho 5 anos de formada já nessa área, sou pioneira na área da nutrição nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é um chão longo, né? Uma longa caminhada. E a gente tem que ter cuidado para escolher esse profissional, porque tem nutricionistas que vão atender todas as áreas. E aí, por isso, muitas vezes eu vejo que algumas áreas as pessoas evitam, porque parece que tem... ou ela não faz efeito, ou são profissionais que parece que não levam a sério. E eu vejo muito isso dentro da nutrição. Eu sou coordenadora de curso de pós-graduação, eu tenho alunas, eu formo alunas, e eu falo, na dúvida, não faça. E não é porque você tem um diploma que você está apto. Claro. Mesmo numa especialização, por mais que no curso a gente entregue muito conteúdo, eu escolho muito bem os profissionais também que dão as aulas, mas tem aluno que não vai alcançar aquela habilidade suficiente para fazer um atendimento clínico. Não faça, na dúvida não ultrapasse, é uma regra básica, né? E a gente vê muitos profissionais se aventurando. E aí quem tem qualificação muitas vezes não faz, às vezes por insegurança ou por medo, e quem não tem, a falta de informação é tanta. Ele não sabe o que ele não sabe. E nem muito menos a necessidade daquele paciente TEA, né? Dentro da nutrição, ou dentro da psicologia, ou dentro da fonoaudiologia, ou enfim, qualquer outra área. E acaba seguindo com aquele atendimento sem saber absolutamente nada. Prejudica o paciente e ainda atrapalha a profissão de forma geral. Que eu já ouvi muita gente falando mal da nutrição. Porque a abordagem foi inadequada. Sim. E é uma área tão importante, né? Porque a alimentação, ela faz parte da vida, né? Não só para a questão de nutrir o próprio corpo, né? Daquela criança, daquele paciente, mas é algo social também, né? Então, uma criança que não come, que é extremamente seletiva, ela traz uma desorganização comportamental, emocional muito grande. Então, tem vários transtornos também, outros transtornos, para além do autismo, que podem surgir porque a criança tem uma seletividade extrema. Né? Então, a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente consegue, né? Aquilo que a gente está apta para ser feito. Infelizmente, o autismo virou
um comércio, né? E esse é um ponto que a gente precisa compreender. Então, não é porque é um mercado que tem muita demanda, né? A gente tem muito mais demanda do que profissionais capacitados, né? Sim, Então, o com diagnóstico hoje, ele é 1 a cada 36. Então, a cada 36, nós temos uma criança diagnosticada. Então, a gente tem muito mais pessoas que precisam das intervenções do que profissionais capacitados. Mas o profissional que não tem ferramentas, que não está preparado, ele precisa se preparar. Então, ele precisa estudar. Ele precisa fazer as formações, precisa fazer pós-graduações, ele precisa ter supervisões para que ele consiga atuar na área, né? E não ser um aventureiro. Sim, com certeza. E é um mercado que cresce, né? 1 para 36, dados dos Estados Unidos, CDC 2023. Já sai tá outro. defasado. Provavelmente agora em 2025 vai sair Sim. o novo CDC. E para quem quer informações mais atualizadas e novas, Mapa Autismo Brasil é uma ONG que foi criada pela Carol Stenkoff. É uma ONG que desenvolve um projeto maravilhoso de levantamento de dados. Inclusive, teve o congresso no final de semana. Eu fui convidada para participar da mesa de interdisciplinaridade para falar sobre nutrição. Fiquei imensamente orgulhosa e feliz, porque a nutrição está tendo vez, está tendo voz, né? Então, num congresso de autismo, poder falar da nutrição para mim foi uma honra. E já tem dados do DF, mas foi lançada a pesquisa. Inclusive, já vou fazer um convite para você que está nos assistindo. Responda a pesquisa do MAB. A gente precisa que a população autista, né, que as famílias respondam a pesquisa para que a gente consiga levantar os dados. Então, a gente vai ter dados atualizados, do DF já tem também de 2023, mas esses dados também serão atualizados e dados do Brasil inteiro. E como isso é importante, né, para fomentar as políticas públicas, Claro. para que a gente direcione o nosso olhar, para que a gente direcione aí a nossa conduta, né? Sim. Sem informação não funciona. Tá, falando ainda dos sinais e sintomas, você acha que é possível diferenciar um atraso do desenvolvimento com um sinal de alerta? Por exemplo, eu vejo que o atraso de fala é algo muito comum dentro do TEA. Mas tem crianças que apresentam atraso de fala e que não estão no espectro do autismo. Sim. Pode ser qualquer outro diagnóstico, uma apraxia de fala, enfim. Transtorno de linguagem. Transtorno de linguagem, né? exatamente. Então, é possível diferenciar, a gente vai investigar tudo, o ideal é levar num profissional. Qual é o profissional que a gente levaria inicialmente? O ideal é realizar uma avaliação do desenvolvimento global, que é essa avaliação que eu faço, né? Porque eu avalio todas as áreas da criança e eu vou correlacionando os dados, né? Aquilo que eu estou observando, tanto na minha observação clínica, quanto nos instrumentos que eu estou aplicando. A partir disso, eu vou fazer uma separação. Então, o que foi encontrado, o que é esperado para a idade, né? Se aquilo que foi encontrado é esperado para a faixa etária, se não é esperado para a faixa etária, se tem correlação com os critérios diagnósticos do autismo. Se não tem correlação com critérios diagnósticos do autismo, se tem correlação com critérios diagnósticos de outros transtornos, né? Perfeito. E aí, a partir disso, eu vou fazendo os encaminhamentos. Então, muitas famílias têm medo de levar a criança para essa avaliação inicial justamente porque tem medo do diagnóstico. Sim, né? acho que é o maior medo das famílias, né? A mãe até, o pai desconfia, mas e vai fechar? Exato. Uma vez, uma família, eu entreguei o resultado de uma avaliação, né? Eu sempre faço uma reunião para esse momento, porque a gente precisa conversar sobre o que foi observado, claro, né? Até então, com muito cuidado, exatamente. Então Então, delicado. não é simplesmente entregar o laudo, né? Eu preciso conversar com essas famílias e explicar tudo para elas. E aí, um pai falou assim, mas é claro que o resultado é autismo, porque aqui é uma clínica especializada em autismo. E aí eu falei para ele que não. Entendi. Né? Ele achou que estava tendencioso. Exatamente. Então, assim, todas as crianças que passam pela minha clínica, elas recebem um diagnóstico de autismo? Não, não recebem. Todas as crianças que passam pela minha clínica recebem um diagnóstico? Não, não recebem. Né? Muitas vezes, a criança não tem um diagnóstico. E aí eu vou encaminhar essa criança, caso seja necessário, para fazer outras investigações, para ir para outros profissionais, né? Então, por exemplo, uma criança que tem como único sintoma, como única queixa, atraso na fala, eu não identifiquei mais nada, eu vou encaminhar essa criança, sim, para um neuropediatra, mas eu vou encaminhar para uma fonoaudióloga também. Que é o profissional, né, que vai conseguir fazer essa avaliação. Exatamente. Então, nem sempre a criança vai receber um diagnóstico ao fazer uma avaliação, então as famílias não precisam ter medo da avaliação, porque a avaliação ela funciona como uma bússola. Eu preciso saber para onde eu estou indo, né? Bússola é muito antigo, né, gente? Um GPS.
E eu, como sou antiga, também falei, claro, é uma Claro, bússola. sim, um mapa, uma bússola, né? Um GPS pra Ai, gente ficar meu mais Deus. moderna, né? Todo mundo já tá no 40 a mais, gente. Isso não é segredo, É. tá tudo bem. Então, esse GPS, ele vai dizer para onde que nós vamos, qual o Perfeito. melhor caminho, qual o caminho mais seguro, porque a gente está falando de vidas e a gente precisa tratar essa vida com base na ciência. Né? Não é no achismo, não é porque eu, Tatiana, falei. É porque eu identifiquei com base em critérios muito importantes, significativos, apliquei instrumentos, fiz uma observação clínica e tudo isso aqui está correlacionado e entregue para a família um documento, porque não é só o que eu estou falando. Perfeito. Né? E os critérios são muito claros, né, Tati? Eu vejo São. hoje, muita gente me pergunta, Carla, você acha que tem diagnóstico errado? Se a gente for olhar para a população de forma geral, né, para nossa área médica, não vou falar só a medicina, estou falando na área da saúde, Sim. eu vou acreditar que tem, porque a gente tem profissionais e profissionais. Exato. Mas quando eu olho para os critérios, eu falo, gente, mas não tem como. Não tem como errar. Minimamente, se você estudar, se você se dedicar, se você pesquisar, não tem como. É. E eu que não fecho diagnóstico, nutricionista não fecha diagnóstico, obviamente, né? A gente pode até participar de uma equipe multidisciplinar, eu posso até falar qual é o meu olhar ali, dar um parecer voltado para a nutrição, mas a gente não fecha diagnóstico, eu estudo o diagnóstico. Que é eu fundamental. estudo os critérios diagnósticos, preciso entender a criança, até para eu alertar a mãe. Sim. Tem uma criança que passou comigo, ela tá comigo até hoje, a mãe é minha paciente. Em uma consulta, nada a ver com o transtorno do espectro do autismo, o negócio dela era lipedema, com uma ansiedade envolvida, enfim. Eu sou de saúde mental, também sou especialista em neuropsiquiatria. Essa mãe passou comigo, e em uma das consultas ela levou a criança. Criança extremamente alterada, agitada, mexeu em tudo, bagunçou a clínica inteira. E eu tranquila e calma, plena, porque eu já estou acostumada com esse comportamento. Tudo bem, a criança saiu, eu falei, nossa, essa criança estava agitada. Aí fui organizando a bagunça, aí eu pensei, essa criança não é minha. Não é a criança que é meu paciente, é a mãe. A minha familiaridade com ele me chamou a atenção, porque ele tinha o mesmo comportamento dos meus pacientes. Eu fiquei uns 2 dias com aquilo na cabeça, na sequência a mãe me mandou mensagem. Carla, eu tô achando que o fulaninho tá no espectro. Eu falei, nossa, ainda bem que você me ligou. Eu falei, ó, percebi isso. Eu dei o meu parecer como profissional, Sim. encaminhei para uma neuropediatra, fechou o diagnóstico. Teia. Então, até para a gente poder encaminhar e orientar a família da forma certa, a gente precisa estudar. Então, imagina, eu que não sou da área, né, que fecha o diagnóstico, estudando os critérios diagnósticos, eu consigo identificar, eu fico sempre assim, não é possível que o profissional tá errando nisso aqui. Mas é possível. É possível, mas se a gente for olhar, como você bem falou, para os dados, né, e para a população geral, né, a gente tem um privilégio muito grande de estar na capital do Brasil. Sim. Né? A gente acaba entrando na nossa bolha, que é a bolha da neurodiversidade. Então, aqui pra gente é tudo muito comum. Mas vamos pensar num Brasil que é no interior do país. Vamos imaginar Amazônia, vamos imaginar Roraima, Nordeste. A gente tem uma população que não tem nenhum tipo de assistência. A gente tem uma população que não tem e nunca vai ter e nunca vai conseguir passar por um neuropediatra. Não tem acesso, né? Não tem acesso. Então, a gente tem muito menos diagnóstico no Brasil. A gente tem menos crianças autistas diagnosticadas do que as crianças diagnosticadas, né? Perfeito. E aí, tem esse mito, né? Mais um mito. Temos muito diagnóstico. Hoje em dia, todo mundo é autista. Hoje em dia, todo mundo tem TDAH. O TDAH, então, aí, né? aí super que a bagunça banalizado, acontece. super banalizado. Então, os Exatamente. autodiagnósticos, né? As redes sociais, que tem os memes, principalmente TDAH, que é um diagnóstico que passa a ser engraçado, Sim. né? Então, vira meme. Todo mundo se enquadra em alguma coisa, né? Todo mundo acaba tendo essa percepção de, eu tenho isso daqui também, né? Então, será que basta só ter um ou outro sinal? Não basta, né? Tem que fechar diagnóstico. O TDAH, gente, tem critérios mais claros ainda, na minha opinião. Sim. Não é, Tati? É. Eu também estudo os critérios diagnósticos, dou aula, obviamente, também, né, sobre autismo e TDAH. E eu estudo muito a respeito dos diagnósticos. E o TDAH tem mais critérios diagnósticos do que o próprio TEA. Então, eu olho também e falo, gente, não é se você possível, enquadrar isso aqui, né? não tem como errar. É. Então, muita gente chega em mim e fala, porque eu acho que eu tenho TDAH. Carla, eu tenho todos os dias alguém chega em mim falando alguma coisa sobre TDAH. Eu falo, então, se a gente for abrir os critérios diagnósticos, não vai fechar, certamente, mas não é comigo.
Tem que procurar um psiquiatra, se for um adulto, um neuropediatra, se for uma criança. E quanto mais velha a pessoa se torna, né? Quanto mais idade a pessoa vai tendo, quanto mais ela vai se desenvolvendo, mais difícil é fechar o diagnóstico. Exatamente. Né? Porque os critérios são os mesmos, só que a sintomatologia muda. O que é a sintomatologia? São os sinais. Então, num bebê, eu vou observar uma lista de características. Na criança de 5 anos, outra lista. Na criança de 12 anos, outra lista. No adulto, são outros critérios, são outros comportamentos que vão ser observados dentro dos mesmos critérios. Por quê? As pessoas vão se desenvolvendo, elas vão tendo contato social, elas vão estudando, trabalhando, elas vão tendo uma vida, né? E o impacto que esse ambiente tem também nos transtornos, ele é muito significativo. Então, vai mudar. Então, às vezes, a família acha que a criança que entrou na terapia recebeu, 20 horas de terapia durante 5 anos. 20 horas semanais, tá, gente? Então, ela tem terapia de segunda a sexta. É uma carga horária de trabalho. É uma carga horária de trabalho, né? Mas é importante. É fundamental, né? Dá resultado, faz diferença. Bem orientado e aplicado da forma certa, né? Isso. E aí, passa-se um período da vida. Então, a criança ficou lá 5 anos com essa carga horária, recebeu o diagnóstico com 1 ano. E aí, com 5 anos, ela tem um outro comportamento. E as famílias falam o seguinte, mas será que ele saiu do espectro? Ai, é outro mito. Pronto, você já antecipou. Será que ele saiu do espectro? Perfeito. E ele não saiu do espectro. Porque como essa palavra, né, mesmo diz, o espectro, ele é algo que é muito fluido. Isso, né? É um intervalo, né? Não é um ponto fixo. Não é um ponto fixo. Então, recebeu uma estimulação, a criança não falava nada. Aí, de repente, ele conversa horrores, conversa pelos cotovelos, né? Nossa, mas então ele não é mais autista? Não, ele continua sendo autista. Se a gente observar qualitativamente, a gente vai identificar os sinais ali, né? Perfeito. Só que ele melhorou, ele avançou, porque o objetivo das terapias é esse. É proporcionar o desenvolvimento. É exatamente isso. Eu também já vi algumas famílias, algumas pessoas falando: ah, Carla, é possível sair do espectro? Ah, o autismo tem cura? Não, o autismo não tem cura. Não é uma doença para ter cura, é um transtorno. E o espectro é assim, gente. Tudo que tá aqui tá dentro do espectro. É igual a normalidade. É como se fosse uma régua. Tenho uma opinião, não tem normalidade. Existe espectro de normalidade. Exatamente. Da ponta inicial e da ponta final são os normais, entre aspas. Né? Eu costumo falar nos meus cursos, né? Eu já fui professora, né? Universitária. Sim. Estou organizando também um curso para ensinar o diagnóstico para psicólogos. Perfeito. E eu costumo dar um exemplo da régua. Eu falo, imaginar que a gente tem uma régua que vai de 0 a 10. 0 é TEA e 10 também é TEA. Perfeito. Né? Então, tudo que está entre esse intervalo é o espectro. Agora, todo mundo vai ter o mesmo comportamento? Não. Claro que não. Né? É outro mito, né? Todas as vezes que eu tentei enquadrar um paciente, eu errei. Todas as vezes que eu tentei definir o TEA, eu errei. Sim. Não, autismo é assim, no início da carreira a gente tem disso, né? Uhum. Não, autismo é assim, 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 quando faz isso, TEA. Aí, errei. Aí veio outra criança, eu falei, não, beleza, anota. Aí veio outra criança, não, eu já sei que quando faz assim, 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 vai acontecer isso. A criança vai lá e faz tudo ao contrário. Tudo diferente. Eu falei, diz isso, eu não vou enquadrar mais ninguém, eu vou entender que o autismo é um intervalo, assim como a régua. Adorei a sua explicação. A analogia ficou perfeita. E é isso, a gente entender que não tem ninguém igual a ninguém dentro do autismo não seria diferente. O transtorno do espectro do autismo, ele é um intervalo de informações, de sintomas, de comportamentos e que merece muito cuidado e uma avaliação muito delicada. Acho que por isso esses questionamentos sobre será que é, será que não é, será que o diagnóstico está certo? Fora as famílias que recebem o diagnóstico querem uma segunda opinião porque não acreditaram no primeiro, talvez pelo luto que acontece, a gente sabe disso. Eu já falei aqui sobre isso aqui outras vezes. E o quão é complexo para a família receber e aceitar isso, né? Vamos para o segundo profissional, vamos para o terceiro profissional. Tudo bem. Tem criança que roda, né? Tem criança que roda vários profissionais, né? E acaba recebendo o mesmo diagnóstico. E às vezes acontece da família procurar tanto, até que ela encontra alguém que vai dizer exatamente aquilo que ela quer. De repente fala, não, mãe, seu filho não é autista. O quê? Ela vai ficar feliz e a criança vai ficar sem suporte. Fica sem suporte, não se desenvolve. E aí um prejuízo de anos. É um prejuízo para todos, né? Para ela, para a família, para a própria sociedade. Não adianta, isso é uma questão mesmo de consciência coletiva.
né? Uma criança que é bem estimulada, uma criança que está dentro do processo ali das terapias, que se desenvolve, vai facilitar um monte de outras questões, como, por exemplo, na escola. Então, uma criança que foi estimulada de forma precoce, eu falo precoce porque essa é a forma de falar, mas seria no tempo certo, ela vai se desenvolver melhor na escola, ela vai ter um contato melhor com outras crianças, facilita para todo mundo. Sim. E o aprendizado dela, em algum momento, claro, tendo condição, não para todos, mas ela vai para o mercado de trabalho, ela vai se relacionar com outras pessoas, como é que vai ser isso? Exatamente. Né? Então, isso depende também do que foi feito lá na infância. Diferente do TDAH, mito ou verdade, a gente só fecha depois de 6, 7 anos. Depende. Depende. Por que que depende? Porque a gente tem as funções executivas que precisam ser maturadas pelo próprio processo do desenvolvimento da criança. Então, por volta dos 6 anos de idade, a criança vai desenvolver essas funções, que são o quê? Memória de trabalho, atenção, flexibilidade cognitiva, né? Planejamento, execução, mas depende. Né? Tem criança que a gente consegue já ver as características de uma forma muito persistente. Principalmente quando o TDAH ele tem um nível mais grave. Né? Porque o TDAH também tem essa questão da intensidade. Né? Então, um TDAH que ele traz um prejuízo muito significativo, ele vai aparecer de forma mais rápida, né? Já nos anos iniciais. Agora, aonde a gente observa com muita clareza é uma criança de 10 anos. Sim, de 9 anos, tá um pouco mais né? velha, já passou pela escola. Exatamente. Já é submetida a algumas avaliações, né? Escolares, então tem outro processo. Eu sempre fico um pouco reticente quando eu pego crianças muito pequenas, tipo 5 anos de diagnóstico de TDAH. Aí eu olho e falo, tá, óbvio que não sou eu que vou questionar um diagnóstico. E para nutrição não faz diferença se tem ou não diagnóstico. A gente vai fazer a abordagem do mesmo jeito. Já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Paciente que tem o transtorno do neurodesenvolvimento tem no mínimo 4 vezes mais chance de apresentar alterações gastrointestinais. Eu preciso de um diagnóstico para tratar intestino? De forma Nunca alguma. precisei. É clínica. A clínica é soberana, avaliação de sinais e sintomas. Eu tenho uma desconfiança de um TDAH. A criança tem alterações gastrointestinais, nutricionista. Acabou. Intervenção nutricional, suplementação. Comida, modulando o intestino, suplemento modulando processos metabólicos, correção de desnutrição e por aí vai. Então, eu não dependo de um diagnóstico para fazer um tratamento. Claro. Mas eu sempre fico, será com 5 aninhos? Será que já deu para observar e fechar um diagnóstico? Enfim. O paciente mais novo que eu já tive com TDAH, ele está comigo até hoje, foi aos 3 anos. Uau! Ele chegou comigo com 3 anos de idade, ele tinha recebido o diagnóstico de TDAH e veio para fazer uma outra avaliação. E ele também tem os sintomas do autismo. Então, ele tem o TDAH, o autismo. Agora que ele vai fazer 6 anos, nós vamos fazer uma outra avaliação. Altas habilidades? Provavelmente vai fechar também altas habilidades. A tríade, né? Exatamente. Então, assim, o que manifestou primeiro? O que trazia mais prejuízo, que é os sinais do TDAH. Muito impulsivo, muito hiperativo, com muita dificuldade de compreender como se comportar em ambientes, né, sociais, Perfeito. no próprio ambiente doméstico, mas também com outras alterações na linguagem, na comunicação, na interação social. Muito rígido, padrões restritos e repetitivos. Aí a gente vai fechando tudo. Juntou os sinais e sintomas, bate com a literatura, fecha diagnóstico. Exatamente. E o TDAH, ele é o único transtorno que tem medicação específica para ser tratado. Sim, né? Exato. Diferentemente do TEA. Então, assim, o autismo a gente não tem como... não existe um remédio para o autismo. O TDAH existe. Que também é muito banalizado, mas ele precisa, muitas vezes, né? A criança vai precisar, o adulto vai precisar, justamente para poder... ter esse manejo comportamental mais adequado, porque é uma questão das próprias sinapses, né? Uma dificuldade ali que tem para essas conexões cerebrais acontecerem, e a medicação atua ali naquele sistema nervoso central, justamente para poder auxiliar. Então, a gente precisa quebrar esses mitos para tirar o medo também das famílias, porque tem muita família que fica com medo da medicação. Muitas, né? Eu tenho muitas que... Carly, agora, eu não sei se eu dou, não queria dar remédio controlado para criança, não queria isso. Não sou contra medicamento, óbvio, que na minha opinião tem que existir uma abordagem nutricional associada. Se a gente faz uma medicação sem abordagem nutricional, provavelmente a dose do remédio vai ser mais alta.
E Então, os próprios esse... remédios pro TDAH, se tiver deficiência de ferro, por exemplo, tem que aumentar a dose do remédio pro TDAH. E esse aumento, muitas vezes, ele vai sendo escalonado, né? Sim. Porque aí, esse paciente, ele não faz terapia, psicoterapia, ele não passa com psicólogo, ele não faz as outras terapias que ele precisa, As estimulações. né? Ele não tem um acompanhamento nutricional e ele está só na medicação. Então, a medicação, ela é parte do tratamento. Ela não é o foco principal do tratamento. Até porque o ideal é depois retirar a medicação. Sim, a medicação ela não vai ser para sempre. Ela não precisa não é ser para sentença, sempre, né? Ela é por um tempo até estabilizar, até a criança passar pelas terapias que ela precisa, até ele aprender a lidar com o TDAH, porque o TDAH é para o resto da vida também, assim como o autismo. Então eu preciso que esse paciente aprenda a lidar com o TDAH, né? E aí ele vai retirando o suporte para ter uma vida independente. Né? Agora, um paciente que fica só na base da medicação e não tem suporte terapêutico, não tem alimentação, não faz correção das deficiências nutricionais, não investiga as comorbidades associadas, ele vai ficar na medicação. E muito provavelmente ele vai ser polimedicado. Sim. Então, o medicamento que a gente tem um conhecimento que são os mais usados ali no TDAH, tem a lisdexanfetamina, né, que é o Venvance, cloridrato de metilfenidato, que a gente entra com a Ritalina. Enfim, tem alguns, tá? Atomoxetina, que é o Atenta, então tem vários. E dentro do autismo, um clássico que é a risperidona. Exatamente. Né? Então, mas não adianta. Muitos pacientes vão precisar medicar e tá tudo bem. Mas a abordagem nutricional e as demais terapias, elas são extremamente importantes. Não pode negligenciar. E tem família também, né, Tati, que acaba indo para o que é mais fácil, porque o medicamento é muito mais fácil do que mexer com a alimentação. E do que mexer com a estrutura familiar. Porque quando você mexe com a alimentação, você mexe com a alimentação de toda a família. Perfeito. Você mexe com a estrutura de toda a família. Você mexe com várias crenças, com vários mitos, né? Exato. Então, essa família também precisa do suporte terapêutico. Ela também precisa estar em terapia. Ela precisa ter as orientações parentais para ela entender que como que é esse tratamento. Né? Para ela desenvolver repertório também para poder ajudar os filhos. Porque o que eu observo muito também são famílias muito desgastadas, muito sobrecarregadas, né? Às vezes os outros filhos, quando tem outros filhos, eles acabam sendo negligenciados nas suas necessidades, porque o foco é todo para aquela criança. Todo para neurodiversidade. Para o neurodivergente. E a mãe fica enlouquecida, o pai enlouquecido e a família sofre um momento ali, né, de desestruturas, um momento onde muitos casais acabam se separando. Sim, acontece um índice muito alto também de divórcio, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, assim, todo, né? Porque o autismo, o TDAH, todas as neurodiversidades, elas afetam a estrutura familiar como um todo. Né? Ela afeta a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala em conscientização, a gente tem como objetivo preparar a sociedade para lidar, porque não é só fazer vaga especial. Sim, né, de estacionamento. Não é mesmo. Andar com crachá, botar a fitinha lá de um caixa exclusivo para o TEA, é muito mais que isso. A inclusão vai muito além disso. Com certeza. Na escola precisa ser uma escola inclusiva. O mercado de trabalho tem que ser inclusivo. Então, a gente ainda está lutando muito, né? É uma luta mesmo, né? Dos profissionais que trabalham na área, principalmente das famílias que vivenciam ali no dia a dia todas essas dificuldades. Excelente. Você puxou outra escola, já vou convidar você que está aqui nos assistindo. Tem um podcast que eu gravei com a Patrícia Casa Santa, que é a dona da escola Sempre, sensacional. Escola disruptiva, assim ela se define, lá no Lago Norte, aqui em Brasília. E ela tem um olhar muito delicado para essa questão da inclusão. Então, das escolas que eu tive acesso, é uma das que eu fiquei mais impressionada, assim, com a metodologia, com a forma de trabalho. Então, se você é uma mãe de uma criança atípica e está procurando aí escola, está buscando outras experiências, super recomendo. Volta aí um pouquinho e procura o podcast com a Patrícia, que está sensacional. Vou trazer mais um mito aqui pra gente sobre as mulheres. É verdade que as mulheres quase não têm diagnóstico de TEA. O TEA não acomete mulheres como acomete homens. A proporção hoje está de 4:1 no último levantamento que teve. E aí, mito ou verdade? Mito, no sentido de que o autismo sim acomete, porém, nós temos mulheres, meninas, que são subdiagnosticadas. As meninas, elas recebem menos diagnósticos, principalmente o diagnóstico precoce. Ele é menos identificável nas meninas por algumas questões. Dentre elas, a própria organização das escalas. As escalas foram feitas com base em comportamentos que são mais observados em meninos do que em meninas. Já né? começou errado, né, gente? Vamos lá.
Quem desenhou certamente era o menino, era um homem. Ou porque o diagnóstico também era mais fácil de ser observado Sim. nos meninos, né? E aí, com isso, aqueles comportamentos que são descritos nas escalas, eles foram sendo sistematizados de alguma maneira, Tem uma né? tendência, né, para o comportamento masculino. Tendencioso para o comportamento masculino. Exato. É uma coisa que precisa ser revista, né? Sim, Inclusive. muito, rapidamente, né? E aí, a gente tem também a questão social, né? A menina, a mulher, ela se desenvolve melhor socialmente do que os meninos. E é muito mais esperado que o menino seja mais calado, mais quieto, e que a menina seja mais faladeira, Sim. que a menina seja mais comunicativa, né? Então, quando a gente observa um menino quietinho, que fala menos, ou que tem um atraso de fala, parece que aquilo ali é comum. Quando a gente observa uma menina com atraso de fala, a gente já tem critérios ali do autismo que sinalizam um diagnóstico mais severo, né? No sentido de mais prejuízo. Sim, sim. Então, geralmente, uma menina que é diagnosticada na primeira infância, ela tem características mais desafiadoras. E ela tem mais prejuízos. Percebo né? isso também. As meninas autistas que eu tenho na clínica, elas são mais severas que os meninos. Sim, eu também. Ainda mais quando fecha muito cedo. Exatamente. Então, é uma menina TEA, uma criança pequena TEA. Eu já falo, pode saber que é um TEA... nível 2 para nível 3. Isso, é um nível de suporte mais alto. É porque muito senão difícil. Ela não ia entregar o diagnóstico. Não ia. É muito difícil uma menina nível 1 de suporte com 1, 2, 3 anos de idade. Perfeito. Né? E tem o masking, o mascaramento. Pronto, né? já falar exatamente isso. As meninas mascaram porque elas aprendem a se comportar melhor socialmente. E ela tem ali a sociedade, a família dando a dica, dando as pistas, né? Então, fecha a perna, senta direito, dá oi, se comporta, você é menina, você é mocinha. Então, a menina, ela vai internalizando mais. Então, na mulher, principalmente na vida adulta, ela tem mais características internalizantes, que são o quê? Depressão, crise de ansiedade. Excelente. E aí, muitas vezes, ela passa ali anos fazendo tratamento para esses diagnósticos, né? Não significa que ela não tenha, né? Mas se for fazer um levantamento e for olhar como que ela se desenvolveu, o que ela tem antes, aí chega-se num diagnóstico de autismo. Perfeito. Não, é um mimetismo comportamental. Eu brinco sempre que as meninas nasceram imitando. Nasceu uma menina, nasceu a imitação. Sim. Aí ela imita a mãe, a avó, a professora da escola, a tia, a coleguinha. A gente sempre vê meninas calçando um salto alto e o colarzinho de pérola, que é um clássico. Mas você não vê um menino no sapato do pai com a gravata no pescoço. Exatamente. É raro. Então, nós meninas, nós somos enquadradas a partir do momento que a gente nasce, né? Então, não pode soltar pum, não pode fazer cocô em qualquer lugar, não pode arrotar, não pode falar alto, fala baixo, você é menina, tem que usar saia, tem que cruzar a perninha. Não, tem que ter lacinho, vem pentear o cabelo. O menino faz como? Ele sabe do jeito que ele quiser. A liberdade do menino é muito diferente da menina. Sim. Então, a gente aprende a lidar com o social muito rápido. E isso vai mascarando, porque as características do TEA estão exatamente ali. Né? Nessa questão do contato social, essa questão do olhar, a questão da fala. Então, tudo isso traz características do TEA que a menina vai atropelando. Ela vai aprendendo a lidar, ela vai, de uma forma ou de outra, ela vai se desenvolvendo, né? E muitas vezes essa questão da imitação, que inclusive é uma das características que eu observo muito nas meninas, que elas fazem sem filtro. Então, ela tem amigas na escola, né? A criança tem amigas na escola, mas ela tem uma super amiga, que é aquela pessoa preferida dela e que ela imita absolutamente tudo que essa menina faz. Sim. Né? Então, é uma relação extremamente desgastante. E aí, depois acontece alguma coisa, ela perde o interesse por aquela amiga, ela muda para outra amiga e ela se comporta exatamente da mesma forma. Uma nova amiga. Então, ela vai mudar o cabelo, o jeito de se vestir, a forma de falar. Às vezes, imita o jeito de falar daquela amiga. Né? Se a amiga tem um sotaque, se ela tem uma fala diferente, ela vai imitar. Então, é uma imitação excessiva, né? E aí, a gente peca muito, né? Os profissionais pecam muito na questão do diagnóstico, no sentido de que eu vou olhar se a criança faz ou não faz. E, na verdade, não é sobre isso o diagnóstico de autismo. Perfeito. É a qualidade do fazer. Para mim, não importa se a criança fala ou não fala. Como que ela fala? É a execução, né? A execução desses comportamentos. Então, Perfeito. É na sutileza. O diagnóstico ele é construído de uma forma sutil, né? Não é simplesmente um checklist.
E principalmente nas meninas que têm uma forma de demonstração diferente dos meninos, né? Vide os nossos critérios diagnósticos, né? E a menina, ela traz um sofrimento emocional muito grande. Eu tenho muitas pacientes adultas, autistas, com diagnóstico tardio. Gente que eu já conhecia, e olha que eu sou uma profissional, gente que já conhecia, que manda mensagem e fala, Carla, fechei até eu. Óbvio, vamos marcar uma consulta. E a gente não faz julgamento, obviamente. Mas tem hora que eu juro pra você que eu me surpreendo. E não tem essa, não tem cara de autismo. A gente já falou sobre isso aqui. Não, essa é uma fala desnecessária. Ah, não parece autista. Ah, nossa, mas você é tão inteligente. Como assim você está no espectro? Ah, mas é igual TDAH. Eu tenho um paciente TDAH que tem pós-doc. Quantas pessoas você conhece que tem pós-doc? E uma das características do TDAH é um atraso no desenvolvimento, principalmente escolar. Sim. Não, um prejuízo escolar é uma característica do TDAH. Ele tem pós-doc. Acho que é um dos únicos que eu conheço. Então, quando uma adulta, uma mulher adulta fecha um diagnóstico de TEA, é como se ela... Ai, vou poder ser eu mesma. Eu vou poder me conhecer, eu vou poder entregar para a comunidade, para o universo, aquilo que de fato eu sou. Porque a vida inteira ela veio modulando o comportamento dela. Sim. E eu tenho uma que fechou recentemente, ela fala, Carla, como é desgastante estar com pessoas. Como é desgastante sair. Ela sai, ela tem um grupo das amigas, já é uma adulta, empresária, inclusive empresária de sucesso. E ela fala, como é desgastante, a minha bateria social é desse tamanho. Eu vou, mas é um esforço, assim, sobre-humano. No outro dia eu tenho que ficar ali paradinha, sem ninguém perto, não fala comigo. E pro típico, né, é complexo você olhar e falar, gente, O que aconteceu? como pode, né? E aí, nesse contexto, pode? é diagnosticada como bipolar. Exatamente. Né? Recebe outros diagnósticos, né? E não o diagnóstico original, né? O primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico de autismo. Que é a base, né? Que é a base. E muitas mulheres são diagnosticadas depois dos filhos serem diagnosticados. Né? Isso também. A criança Exatamente. passa pelo processo de avaliação, a mãe tem acesso, vai entendendo, vai vendo as escalas, né? Vai observando de forma mais detalhada e ela vai se identificando. Eu tenho algumas mães assim também, se você trouxe algo que realmente eu não tinha lembrado. Eu tenho um rapazinho, ele é TDAH, ele tá com 9 anos, eu acho. E a mãe falou, Carla, eu também sou TEA. Aí eu, fechou o diagnóstico? Ela, não, mas eu tenho certeza, eu vou começar a avaliação neuropsicológica agora. Eu falei, investiga. Ela falou, eu tenho certeza que eu sou TEA, eu tenho certeza que eu sou TEA. Isso é muito comum. A gente sempre olha pra família, pra cima, eu brinco, né? Fechou da criança, a gente olha pra cima. Os pais, os tios, os avós. Porque é muito possível que a gente encontre mais alguém dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Com 30% certeza. genética, 70% ambiente. Já falamos sobre isso aqui também. O fator ambiental é muito pesado. Né? A alimentação é um dos fatores ambientais mais importantes que nós temos hoje. Alimentação industrializada, alimentação inadequada, pessoas desnutridas, os intestinos todos alterados. Então, isso é um fator importante para o desenvolvimento dos transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. Mas a genética não pode ser ignorada. A genética tem um peso muito grande, né? Com toda certeza. Já foram identificados mais de 1000 genes. Né? Não existe Correlatos, o genoma, né? do autismo, Perfeito. mas já mais de 1000 genes já foram identificados, né? E, além disso, a gente tem também o autismo, que ele é sindrômico, né? Sim, Então, sim. são síndromes que são manifestas, Associadas. né? E a manifestação comportamental é o autismo, Perfeito. né? É importante falar sobre isso também, né? É um mundo de informações, É um mundo, né? gente. A gente poderia ficar aqui uma semana aqui batendo papo. Ainda não ia zerar o conteúdo. Vocês estão vendo, é conteúdo demais, né? Foi exatamente por isso que eu resolvi criar o Dose de Atipicidade. Só na clínica 2 horas de consulta era pouco. Eu falei, não, vamos criar um podcast, vamos colocar informação na rua, vamos trazer informação para quem tem interesse. Então, eu já vou deixar um convite para você. Compartilhe esse conteúdo com quem pode se beneficiar. E estamos caminhando para o nosso fim. Estamos presente, como vocês já sabem. Esse aqui é o Biovit. O Biovit é um suplemento que eu uso muito para modulação intestinal e para imunidade. Então é da Ciência Biofarma. Tem cupomzinho de desconto para quem quiser Nutri.Carla. Só entrar no site deles e fazer sua compra. Tati, esse aqui é seu presente para você. Adorei. E hoje, gente, eu tenho mais um agradecimento, que é o Instituto Ciclos, um parceiro aqui do Dose de Atipicidade. O Instituto Ciclos é o instituto que eu coordeno a pós-graduação em autismo, TDAH e T21, a síndrome de Down. Inclusive, já estamos com as inscrições abertas para a nossa 6ª turma. Olha isso, 6ª turma. Parabéns. Então, estão todos convidados, nutricionistas e médicos que querem informação nessa área. A gente já está com esse
inscrições abertas. Entre em contato ou pelo Instagram ou pelo YouTube também. Eu tô atenta a todas as redes. E para quem ainda não me segue, lá no Instagram é @nutri.carla, o meu. E o do podcast é @doses de atipicidade. Exatamente como no YouTube. Tati, brigadíssimo por esse compartilhamento. Obrigada por ter aceitado o convite do Doses. E coloca a sua rede social também, como é que o pessoal te encontra, como é que marca consulta, enfim. Bom, eu que agradeço, né? Mais uma vez, foi incrível. Nem vi a hora passar, né? 1 hora de bate-papo, e olha isso. E poderíamos ter ficado aqui falando muito mais. Vocês podem me encontrar no meu Instagram pessoal, que é @psicodiagnóstico infantil. E vocês também podem me encontrar na Clínica Mundo Diverso Aba. Também estou no Instagram, que é o arroba da minha clínica. Então, gente, precisando aí de uma psicóloga especialista em análise de comportamento e avaliação com aba, indico a Tati, ela é minha indicação nessa linha. Extremamente importante seguir com as investigações, que é outra coisa que eu acabei não falando, mas nós precisamos investigar as comorbidades associadas ao TEA. Então, hoje já estou fazendo um podcast em comemoração ao dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a frase que fica é: nem tudo é autismo. Nós precisamos investigar. Então, não pare no primeiro diagnóstico. Procure profissionais que podem orientar. Procure um nutricionista especialista nessa área. As questões gastrointestinais, elas são muito relevantes e elas são muito presentes nesses pacientes. Quando a gente melhora o intestino, a gente melhora o cérebro. Quando eu melhoro a suplementação desse paciente, quando eu corrijo a desnutrição, ele melhora o cognitivo, comportamento, o desempenho nas terapias. Então, é extremamente importante que a gente não pare no primeiro diagnóstico. Nem tudo é autismo. Investiguem as crianças de vocês. E terça-feira que vem nós estaremos aqui de volta com Doses de Atipicidade, 12h30. Um beijo.